eu sou uma pessoa interessada no seu maior ativo, na verdade o mais valioso, seu tempo. E você quer que eu invista o meu tempo em uma série de atividades, talvez tarefas, para a gente chegar num resultado comum que são as suas metas. Você tem uma lista extensa de desejos, resultados, coisas que você quer alcançar. E a gente pode focar apenas naquelas que vocês julgam principais. Eu gostaria de saber se vocês teriam condição de me apresentar um plano sólido que justificaria o meu tempo para eu dedicar e no final a gente chegar nos seus resultados. Será que de uma forma muito natural e instantânea você conseguiria mostrar no papel qual é o plano que você teria para a gente poder alcançar aquele resultado? E eu até me proponho a executar esse plano, se isso for possível. Mas a pergunta é, será que você tem hoje já essa clareza sobre o que precisa ser feito até chegar lá? Essa questão do plano tem a ver com metas que a gente conversou, iniciou na verdade o tema ontem, quando a gente falou sobre trabalhar mais duro em nós mesmos do que a gente trabalha no emprego. E eu acho que a mudança que a gente precisa entender em relação a isso é que para eu poder executar tarefas, eu preciso primeiro de ter um plano. E esse plano não vão ser pessoas que vão preparar para você. A grande verdade é a seguinte: se hoje você não tem claro um plano, você está seguindo o plano dos outros. Ah, mas eu nunca parei para pensar nisso. Por que eu estou seguindo o plano de alguém? Se você não tem um plano seu, alguém tem um plano e você está simplesmente seguindo, e adivinha o que as outras pessoas têm planejado para você? Muito pouco. Essa é a grande verdade. Se você até hoje não parou para olhar muito bem ali no que você precisa fazer para alcançar aqueles seus grandes objetivos, isso não estou falando de aspecto financeiro, pode ser aspecto pessoal, social, espiritual, intelectual, tem várias esferas que você pode trabalhar, mas a pergunta é, será que você tem clareza sobre isso? Eu levei muito tempo para poder entender qual que era o meu papel, o que eu precisava fazer. E esse plano nada mais é do que um desdobramento daquela identidade que a gente comentou ontem, né? Vamos lembrar que o nosso comportamento ele é modelado em 3 diferentes camadas. A mais interior, que a gente chama de identidade, depois a gente vem de processo, que é o que a gente executa, e resultado, que é o que a gente recebe. E se eu não tiver primeiro clareza na minha identidade, que é a camada inferior, esse plano, por mais que ele seja até factível, eu vou conseguir executar durante um período, mas depois a tendência é eu largar, porque os resultados para planos de coisas de longo alcance, eles só vêm bem lá na frente. E o meu cérebro reativo ele é impaciente. Eu não vou ter aquela disciplina de conseguir aguardar sem visualizar no dia a dia algo acontecendo. A verdade é que você deixa a vida deteriorar indo para um lado simplesmente de ganhar a vida. E é fácil ser pego pela necessidade de subsistência ao invés de buscar pela substância. E você tem uma escolha. Todos nós temos, na verdade. Eu demorei, na verdade, um pouco para entender isso. Ganhar a vida ou projetar a vida. Todas as duas são possíveis. A melhor forma de você quebrar esse ciclo é tendo clareza sobre onde você quer chegar. E pela minha experiência de anos estudando esse tema, a conclusão que eu chego é: mais importante do que entender os objetivos é entender as razões. Se você tiver razões suficientes, o processo de mudança se inicia. E quando eu converso com meus alunos em palestras, seminários que eu atuo, o que eu mais percebo no bate-papo natural é que falta mudança. E por você estar aqui 6 horas da manhã, se você estiver, por exemplo, assistindo ao vivo, ou você está buscando conhecimento, isso demonstra algum nível de inteligência, talvez talento, disciplina. Provavelmente o que pode estar faltando para você são razões. Em casos assim, a sua situação econômica talvez não seja uma indicação verdadeira do seu nível de inteligência. Porque você pode ter muita inteligência, mas se você não tiver muitas razões, nada disso adianta. E você provavelmente conhece pessoas que são altamente inteligentes, habilidosas, e que simplesmente elas não despontaram. Por que isso acontece? Talvez o que falta são razões. E uma outra coisa importante também é: razões vêm primeiro, respostas vêm depois.
Alguns tipos de razões, elas podem variar, na verdade, as esferas. Não importa, talvez, qual que seja o seu tipo. Algumas pessoas, por exemplo, têm razões familiares. Há pessoas que se motivam em simplesmente chegar lá por aqueles que estão à sua volta, pelas pessoas próximas. Eu tive um aluno que me disse que para fazer tudo aquilo que ele gostaria de executar com a família dele, ele precisava de, no mínimo, 2 milhões de reais por ano. Percebe? Não é interessante? Ele não faria, talvez, o esforço de ganhar, acumular 2 milhões de reais, se não fosse por ele, mas pela família, sim. Existem razões profissionais. Aqueles que desejam ser melhores no que fazem, simplesmente pelo prazer de estar ganhando constantemente. Você vai conhecer pessoas, às vezes, que são milionárias, bilionárias e trabalham 14, 16 horas por dia. Por que eles continuam fazendo isso? Não é pelo dinheiro, é pelo desafio. Tem razões, por exemplo, pessoais. Algumas pessoas fazem pela satisfação, pelo respeito. Mostrar que você pode chegar muito mais longe de onde você está hoje. Essa também é uma outra razão válida. E não importa, na verdade, qual que é a sua razão. As duas perguntas, na verdade, que você precisa se fazer para começar é: o que deixa você motivado? Esse é um ponto interessante. O que deixa você, por exemplo, ligado? O que faz você acordar com vigor, virar à noite fazendo aquilo, sem sentir a hora passar? E a segunda pergunta é: o que faz você se desmotivar? Aquilo que claramente você faz talvez por obrigação, não te enobrece. Você se sente subutilizado. Se você tiver clareza nesses 2 pontos, você já resolveu boa parte do problema. Porque o que você vai precisar fazer é reduzir aquilo que te desmotiva e colocar energia naquilo que te motiva. Simplesmente assim. É um bom ponto de partida. E se a gente está falando de metas e você começa a entender aquilo que te motiva, o que te desmotiva, quais são as razões que você tem por trás, isso tudo vai alimentar o porquê, ou seja, aquela identidade que a gente conversou no início. Vamos entender então quais tipos de metas, e quando a gente fala de metas, a gente está falando agora da camada mais externa, que é dos resultados. Quais tipos de metas que existem, para a gente poder diferenciar e como a gente ataca cada uma das duas. Bom, existem metas de longo e de curto alcance. Longo alcance são aquelas metas, são seus sonhos, coisas para 3, 5, 10 anos. Na verdade, para o resto da vida. Essa lista nossa que a gente faz de metas, ela não é algo estático, que você escreve uma vez na vida e guarda no local e só vai abrir novamente no dia de morrer. Não, ela é algo que você vai constantemente estar visitando e garantindo que esteja alinhada com os objetivos ideais que vão alterando ao longo da vida. Não tem problema você alterar a sua meta. Tem problema você não executar o que está ali. E tem que ser algo que vai te inspirar ao limite para você continuar sempre seguindo, principalmente essas metas de longo alcance. Em suma, você precisa sonhar e continuar fazendo isso por toda a vida. Essa é a primeira regra sobre metas de longo alcance. Metas de curto alcance são objetivos para amanhã, esse mês, esse ano. Coisas que você vai fazer e que vai continuar te motivando enquanto você persegue os seus grandes sonhos. E isso vai te dando a sensação de progresso. Então vamos entender uma coisa, pessoal. Se a gente começa a entender as razões, veja que a gente está aos poucos tateando todas as áreas que tem a ver com quem você é, de extrair o máximo do que você pode desenvolver. A gente começou falando sobre, primeiro, trabalhar a sua identidade, que é quem eu sou hoje. Será que o que eu executo, o que eu realizo no dia a dia, ele está em linha com aquilo que eu vislumbro? Primeiro eu preciso ser aquela pessoa e depois as minhas ações elas vão se traduzir nisso. Essa é a primeira parte. Daí a gente está falando agora de ir para a camada mais superficial, que é a do resultado, ou seja, das metas. Se eu mudei a minha identidade, ou seja, eu tenho razões suficientes para fazer aquilo e eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo, agora eu quero saber onde eu quero chegar. São essas metas de curto e longo alcance. A partir disso é que eu vou começar a criar um plano. O plano vai ser o desdobramento das minhas ações. Mas não adianta eu ter só aquele objetivo lindo daqui a 10 anos, 5 anos, sem eu hoje estar trabalhando em cima dele, de forma clara. Porque, como a gente viu, é fácil a gente deixar a vida se deteriorar com
as pequenas coisas do dia a dia e a gente entrar no modo automático de ganhar a vida. Esse é o grande problema. Mas se eu tenho um plano, aquilo foi feito de forma racional e ele está enxergando 5, 10, 20 anos para frente. O que eu preciso é transformar toda essa linha do tempo em algo que vai ser executável todos os dias. E aí vamos entender como que isso deve funcionar. Vamos lá. Curto e longo alcance. Definir onde eu quero chegar daqui a 3, 5, 10 anos. Definir onde eu quero chegar daqui a um ano, dentro de um ano. Tudo isso tem que fazer parte de uma lista. E quais são as categorias, geralmente, que existem dessas listas? Antes a gente até falar sobre o desdobramento do plano. Vamos entender. Uma delas, por exemplo, é a lista de financeiro. O financeiro, por exemplo, tem a ver com resultados econômicos. Sempre tem um papel fundamental na vida de todo mundo, o financeiro. É o recurso que vai servir para te dar suporte às suas metas pessoais. Ah, mas o dinheiro não é tudo que conta. Eu sei que não é tudo que conta e não deve ser a sua única meta como vida. Mas ela é necessária. E se você pedisse, por exemplo, alguém te mostrar o plano econômico meticuloso daquela pessoa, ou seja, o que ela vai fazer para poder criar uma muralha financeira em volta dele, da família dele, o que ele diria? Talvez ela falaria, olha, o cara é meio esquisito para me pedir esse tipo de coisa. Isso demonstra o quê, pessoal? Que a maioria das pessoas não conhecem e não sabem o que é ser bem-sucedida financeiramente. Elas não têm qualquer noção de como construir uma estrutura financeira que vai dar sustentação para a vida delas. Esse é o primeiro ponto. Isso não tem que ser assim. Pequenas coisas também precisam estar dentro desse plano financeiro e a gente precisa garantir que esse seu lado esteja tão bem planejado como todos os outros. Isso vai colocar vocês, no mínimo, próximo dos 3 a 1%, se você tiver um plano financeiro bem definido. Segunda categoria que eu vejo de metas, independente se é de curto ou longo alcance, chamam-se coisas. E coisas são bens, itens materiais que você deseja alcançar, das grandes às pequenas. Normalmente, quando a gente fala sobre isso, as pessoas só pensam sobre aquelas coisas enormes, carros, casas, barcos. Isso não tem que ser assim. Pequenas coisas também precisam estar lá, porque parte da diversão é você ter uma lista em que você possa arriscar os itens. Então, se você tem lá, por exemplo, um casaco, uma jaqueta, talvez um sofá que você deseja, uma TV, e aos poucos você vai construindo, isso vai gerando uma motivação. E quando você tira algo relevante, você precisa também comemorar, celebrar. A gente sempre aprende de duas formas. Isso é uma coisa que é uma lei. Tá? A dor da perda ou a dor da alegria da vitória. E você vai precisar sempre dos dois. Então, garanta aprender a lição quando não deu certo. Ganhando ou perdendo, não importa, você precisa tirar algum proveito daquilo. E existe tanta gente medindo isso de uma forma medíocre que no final do dia as pessoas não sabem nem se elas estão perdendo ou ganhando. Elas simplesmente vão vivendo o dia a dia delas com os dedos cruzados. Se você atinge uma meta, seja ela grande ou pequena, mas principalmente as grandes, você precisa comemorar para garantir que você está no caminho certo. Você manda alguns sinais para o seu inconsciente, dizendo para ele, olha, continua nessa linha porque está dando certo, e você gera um momento em torno daquelas suas metas, seja elas de curto ou de longo alcance. E uma terceira categoria sobre metas chama-se desenvolvimento pessoal. Aí tem a ver com aquele ponto que a gente falou sobre quem você está se tornando. São coisas como, por exemplo, seu objetivo de ficar em forma, de se tornar um líder, de aprender novas línguas, de se comunicar melhor, de adquirir uma nova habilidade, aprender um instrumento, por exemplo. Toda mentoria que a gente faz, todo curso ou formação tem por esse objetivo, aumentar as suas habilidades, garantir que você esteja pensando e agindo diferente das outras pessoas, mas com refinamento, com clareza. É isso que vai trazer boas coisas para a sua vida, não só o que você tem, mas o que você se torna. A gente já falou também sobre isso. E vamos lá, eu quero passar só algumas ideias iniciais, rudimentares, de como esse processo de construção de metas funciona. Normalmente no workshop a gente leva 2 horas iniciais para trabalhar isso. Aqui eu quero passar
digamos, um prelúdio em cima do tema sobre metas e você começar a pensar a respeito. Esse talvez seja a atividade que você possa fazer hoje para dar mais um passo, se agora você já tem clareza sobre quem você é e a pessoa que você precisa se tornar para alcançar os seus resultados. Você já está incorporando isso. Então vamos lá. Uma fórmula simples com 3 pontos básicos, tá? Primeiro, escreva as suas metas. Você precisa estudar onde você quer chegar. E não dá para fazer isso de cabeça, é complexo. Pessoal, a maioria dos alunos e mentoriados que eu me relaciono, todos eles dizem que têm clareza sobre as metas. Mas quando eu pergunto, tá, então me explica então, me fala sobre essas suas metas, como que elas estão hoje e o que você tem então como passo a passo, e a pessoa começa a me falar, mas eu não quero que você me fale, eu quero que você me mostre. Esse é o grande ponto. E não apenas colocar no papel, mas você também precisa programar revisões daquilo. As nossas prioridades, elas mudam e a gente precisa estar constantemente alinhando com os ideais. Eu não consigo fazer isso de forma mental. Nosso cérebro não é feito para isso. Isso mostra como quando você coloca no papel, mostra como você é sério e que você está se esforçando para se tornar melhor. Esse é o primeiro ponto. Você não precisa ser severo consigo mesmo, mas você precisa ser sério. Esse é um ponto que a maioria falha. Todo mundo espera que as coisas melhorem. Todo mundo. Todas as pessoas que eu converso até hoje, pessoas pobres esperam, pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas com raiva, pessoas em quaisquer circunstâncias esperam que as coisas melhorem. Isso significa que o futuro não fica melhor através da esperança, porque essas pessoas, elas provavelmente já são assim há muito tempo. Ela fica melhor através de um plano, não da esperança. E a maioria das pessoas tem aflição da esperança passiva. É uma aflição e é terrível. Por quê? Porque pior do que ser um esperançoso é o esperançoso feliz. Esse sim é o grave. É aquele cara que tem 50 anos de idade, está quebrado, está feliz, esperando que um dia as coisas mudem. E isso é triste. Eu falo com várias pessoas que às vezes são nesse perfil. São pessoas que são alegres, ok? Mas que eles são alegres não pela situação dele atual, mas por uma esperança de que algum dia algo maravilhoso aconteça e transforme aquilo. A gente precisa sair uma hora da primeira série, pessoal. Pensar dessa maneira é inocência. Não vão mudar. A esperança, ela só te dá um nível de motivação para garantir que você consiga chegar mais à frente. Mas apenas a esperança, achar que as coisas vão mudar porque você acredita nisso, há uma razão para as carteiras da primeira série serem tão pequenas. É porque elas não são feitas para pessoas adultas do nosso tamanho. Uma hora a gente precisa evoluir. E isso a gente vai conseguir tirando a esperança de lado, construindo um plano através das metas escritas no papel. Ou num computador, numa lista do Excel, num Word, mas colocando por escrito. Esse é o primeiro ponto das metas. Tá? Segundo ponto, entenda as suas metas. Entenda o tamanho e os tipos das metas que você está vislumbrando. Esses detalhes afetam todos esses detalhes, dos pequenos aos grandes, afetam você. E essa é a grande verdade. Suas metas afetam você sem perceber. Afetam o seu aperto de mão, sua atitude, a sua personalidade, o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir. O tempo inteiro a gente é afetado pelas nossas metas. Algumas pessoas têm metas, mas são tão baixas. Eu perguntei para uma pessoa uma vez, quais são suas metas? Ela disse, é conseguir juntar dinheiro suficiente no mês para pagar aquelas terríveis contas, né? Aqueles terríveis boletos do final do mês. Essa é uma meta. Essa era a meta dele. E eu não digo que é uma meta, mas é uma meta muito pobre. Quem que vai ficar motivado acordando segunda-feira, às 6 da manhã? Peraí, hoje é um bom dia para a gente poder conseguir pagar. Eu consegui dinheiro aqui para acumular, para pagar minhas metas, os meus boletos. Ninguém vai conseguir, ninguém vai se motivar por isso. Então, vamos entender quais são os detalhes que estão daquelas metas, se de fato elas estão alinhadas com as minhas razões.
Quando as razões estão claras, o preço se torna fácil de pagar. Então, entenda os detalhes das metas. E a terceira parte, trabalhe em suas metas. Pessoal, não adianta se enganar achando que apenas ter a ideia na cabeça ou no papel vai ser o suficiente. Você agora precisa de um desdobramento desse plano, trabalhar em cima dele, no dia a dia. E é por essa razão que a maioria deixa escorregar. E você alcança muito pouco da vida dessa maneira. Ou elas não têm clareza sobre o que elas estão fazendo, ou elas não pagam o preço do trabalho envolvido. De uma razão ou outra, muita gente dá duro, como a gente falou, no emprego, mas não dá duro no futuro delas. Elas apenas deixam escorregar. E é, na verdade, uma forma de você garantir que todo esse trabalho seja feito. Você precisa enxergar, uma vez que você colocou essas metas no detalhe, no dia a dia, o que precisa ser executado. Então, tem duas coisas necessárias que precisam ser feitas na hora de você escrever suas metas, para você começar a pensar nisso. Lembrando, isso daqui é um workshop de mais de 2 horas, que geralmente a gente cerca e cobre uma série de detalhes, mas para você talvez que está iniciando com o processo de definição de metas, esses conceitos iniciais, eles podem ser adaptados, e como eu falei no início, eu não espero que nada disso seja seguido à risca, não seja seguidor de ninguém, seja um estudante. Ouça o que eu estou falando, ouça o que o outro está falando, o que o ciclano está falando e chegue às suas próprias conclusões. Defina o que faça mais sentido para você, mas não siga simplesmente alguém porque alguém está falando, ou um livro está dizendo, não. Faça um apanhado de todos esses temas e no final, olha, esse é o caminho que faz mais sentido para mim. É isso que eu espero. Isso é muito mais válido para mim do que alguém chegar e falar, olha, esse daqui é o conceito que o Bruno... Não, isso fez sentido para mim, mas não significa que ele tem que ser exatamente aplicado a você e nem significa que é a única forma que funciona. Eu estou querendo aqui estimular você ao pensamento, ao raciocínio. 2 coisas necessárias na hora de escrever metas são, esses são os 2 últimos pontos que eu quero cobrir aqui. Escreva com inteligência. O que é isso, pessoal? É preciso escrever de forma inteligente as suas metas, principalmente aquelas principais. Isso significa prover aqueles detalhes que de outra forma iam ficar muito superficiais. A gente falou um pouco dos detalhes, ou seja, quanto custa, qual o tamanho, que cor, onde fica, como que vai ser utilizado. Metas por escrito são como um imã, elas atraem, elas são atraídas por aquelas que têm clareza. E quanto mais você descreve a sua meta, mais elas puxam para você. Então deixa eu contar uma breve história. A primeira casa, por exemplo, de veraneio que eu comprei, quando eu tinha ainda por volta de 20, 30 anos, eu já tinha projetado ela no início dos meus 20 anos. Talvez 10 anos atrás, antes até de eu ter comprado essa casa. Eu sabia exatamente como ela seria, onde ficaria, quantos quartos, área de lazer, tamanho da garagem, tipos de entretenimento. E eu defini isso quando eu ainda não tinha nada na conta bancária, nem um centavo para poder pagá-la. Esses detalhes importam. Esse nível de clareza vai determinar onde você quer chegar. E o como, não se preocupa ainda. O como, ele vai aparecer e vai ser de uma forma muito mais fácil quando esses pontos estiverem claros. E a segunda maneira de você descrever as suas metas, além desse nível de detalhe que com inteligência, é escreva com crença. Essa é a parte infantil da coisa. Acredite que você pode ter o que deseja como uma criança, não como um adulto. Adultos são muito céticos. Então a fórmula que eu recomendo é: faça planos como um adulto e acredite como uma criança. E as coisas mais incríveis podem acontecer. Apenas vocês tentem isso por 90 dias, que seja. 90 dias é uma boa fatia de tempo para você começar a colher resultado em cima disso. Mas apenas tente. E o tempo vai passar de qualquer forma, fazendo isso ou não. E você sempre vai poder voltar ao método antigo se por acaso aquele não estiver funcionando. Mas é importante você, na hora que estiver escrevendo as suas metas, por mais absurdas que pareçam hoje, escreva com detalhes e com crença de que aquilo vai ser cumprido. E lógico, o próximo passo é como você vai pegar tudo isso e desdobrar no seu dia a dia em microtarefas, em microsituações
que você não vai estar entendendo muito bem por que você está fazendo, mas que elas vão estar sendo desdobradas lá no longo prazo, talvez daqui a alguns meses, semanas, anos, não importa, às vezes vão ser metas de curto, de longo alcance, isso não vai fazer diferença, mas o fato é que você está seguindo algo baseado em um plano. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos como esse, materiais descritivos e outras ferramentas, uma plataforma fechada e totalmente gratuita? Se achou interessante, então clica no link da descrição desse vídeo e faça parte já gratuitamente do nosso Clube dos 3%. Te vejo lá.